Abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 69, versículo 9. Salmos, capítulo 69, versículo 9. Diz assim: Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Você pode repetir comigo o começo desse versículo? Pois o zelo pela tua casa me consome. Vamos falar de novo. Pois o zelo pela tua casa me consome. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que se cale, Pai Senhor, a nossa alma, que seja, Pai Senhor, uma palavra que fique no nosso coração e que o zelo, Pai Senhor, pela tua casa seja, Pai Senhor, colocado em pauta aqui. Que cada pessoa, Pai Senhor, que sair daqui não saia como entrou, mas saia com uma mentalidade diferente sobre o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu coloquei bastante slide, então eu vou dar uma corridinha aqui. Zelo significa grande cuidado e preocupação. Quem se dedica a alguém ou algo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Casado ou namora? Você tem um zelo por essa pessoa. Alguém que tem um filho, ou você tem alguém que você gosta muito, você acaba zelando por ela. O zelo é uma grande preocupação, um grande cuidado. Hoje a gente vai falar sobre o zelo na casa do Senhor. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Vamos lá. O nosso cuidado com a casa do Senhor tem nos consumido, como diz no versículo. Aqui na palavra a gente vai pegar dois exemplos de zelo que você não vai entender no começo, mas depois você vai começar a compreender. Porque o zelo pela casa do Senhor, naquele texto, diz que nos consome. Quando você é consumido por algo, você não consegue mais respirar sem pensar naquilo. Porque você já está cheio de zelo, você já está cheio daquilo que você está buscando. E hoje nós vamos conhecer o zelo pela casa do Senhor, amém? Vamos lá. Você conhece Jeú? Eu também não conhecia quando fui preparar a palavra, e você vai conhecer agora. Vamos lá, tem bastante texto, tem alguns que eu vou só passar no telão para vocês verem, mas esse a gente vai ler, que está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, que diz assim: Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: Você está de acordo com o que eu estou fazendo? Jonadab respondeu: Estou. E disse Jeú: Então dei-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú o ajudou a subir no carro. Versículo 16 e 17. E lhe disse: Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Vamos lá, vamos parar por aí. Até agora um texto normal. Jeú era um líder de Israel, né? Ele liderava o povo de Israel, e ele estava passando de carro e encontrou um filho, o filho de Recabe aqui, que é Jonadab. E ele perguntou: Você está de acordo com aquilo que eu estou fazendo? Falou que sim, então vem aqui e vamos comigo. Você vai ver o zelo que eu tenho pela obra do Senhor. O que você pensa? Vai lá comprar uma coisa para Deus, vai lá arrumar, né, a casa do Senhor, vai fazer alguma coisa. Mas não, seguindo o versículo. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Estranho, né? Porque quando você começa a ler o texto, você não consegue entender muito bem, assim. Porque ele fala: sobe no meu carro, você está de acordo comigo, e você vai ver o zelo que eu tenho pela obra do Senhor. E logo em seguida ele fala: e Jeú exterminou todo mundo. É meio diferente, né? Você não espera esse final. E o próximo slide diz: ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha ordenado. No texto passado está escrito que o Senhor tinha ordenado, alguns textos atrás, quer dizer, que os descendentes de Acabe fossem exterminados. Naquela época, Acabe, ele não era um rei segundo o coração de Deus. Acho que todo mundo aqui já leu um pouco a história de Acabe. E Deus tinha falado que nenhum descendente de Acabe seria bendito, porque todos eles vinham dessa linhagem dele pecaminosa. Então ele vinha ordenando aos reis e líderes de Israel para que exterminassem os descendentes de Acabe. Mas tiveram muitos problemas, né? Nem todo mundo conseguia e tudo mais. E Jeú foi lá e exterminou todos. De uma vez, assim, acabou o versículo, ele já exterminou. E o próximo slide diz: Jeú era um homem casca grossa. Porque, assim, para você chegar de carro, descer do carro, ó, mata eles ali. E desce todo mundo e mata. Então Jeú, ele era meio, assim, sangue nos olhos mesmo. E aí você fala: como assim zelo pela casa do Senhor? Porque antes, Jeú, quando ele pede para Jonadab subir no carro, ele fala: você vai ver o zelo que eu tenho pela obra do Senhor. Não é isso que ele fala? E logo em sequência ele mata os descendentes de Acabe. Por quê? Vamos dar uma lida no texto.
2 Reis 10:5. Eu não sei se é esse que eu tenho que pular. Só um minuto, é esse que eu vou pular. Esse texto, irmãos, é a sequência desse texto que ele manda exterminar todo mundo, tá? Diz assim: por isso o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires a nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que achares melhor. Versículo 6. Então Jeú escreveu-lhes uma carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes do Senhor a Jezreel. Amanhã, a esta hora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Ou seja, eu me equivoquei um pouco, esse texto é antes dele encontrar Jonadab. Para você ver como que Jeú, ele já era um cara que ele tinha o respeito das pessoas, que quando ele mandou uma carta para alguns líderes que tinham no reino dele. E essas pessoas já falaram: não, Jeú, a gente vai fazer tudo o que você mandar. Eu não sei quem conhece uma pessoa que é assim, quando ela manda, você faz às vezes até por medo, né? Tem algumas pessoas que elas lideram e você não é só um sinal de respeito, mas você sente um temor por aquela pessoa por conta da autoridade que ela está exercendo. E aqui era a mesma coisa. Jeú ordenou: matem todos os descendentes de Acabe. Agora a gente vai ir por versículo 12 ao versículo 20. Que diz assim: depois Jeú partiu para Samaria em Bet-Eked. Dos pastores encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, antes de encontrar Jonadab: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Versículo 14. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Ou seja, nessa carruagem que estava vindo junto com Jeú, a gente entende que tinham soldados. Porque se eles conseguiram matar 42 homens, então eles já eram homens treinados, correto? Eles eram homens que estavam a serviço do rei. Logo em sequência, o versículo 15 foi aquele que a gente leu. Ele matou essas pessoas, seguiu o caminho e encontrou Jonadab, que disse que estava de acordo com ele. Ou seja, o que a gente consegue entender aqui? Que Jeú, ele era um homem assim: se Deus falasse mata, ele matava. Se Deus falasse não faz nada, ele não fazia nada. Ou seja, ele obedecia a lei de Deus. E tem nos versículos aqui para frente, nos slides, eu coloquei que o zelo começa na obediência. Quando a gente obedece a Deus, a gente tem zelo. O zelo, ele sempre parte da obediência. Se você obedece, por exemplo, o Rian obedece a Gel, é a mãe dele, correto? Se não obedecer, né? Tô ligado. Então ele tem que obedecer a Gel. Se a Gel falar pro Rian: Rian, todo dia de manhã você tem que ir comprar pão. Beleza, mãe. Primeira semana ele vai comprar pão. Vai lá, compra até um suquinho para fazer uma média. Não, mãe, tirei do meu bolso. Tá ligado? Vou fazer isso. E 2 semanas depois ele esquece de comprar o pão. Tá revelando aí, Jeová, tá revelando. E aí a Gel acorda de manhã, já tá acostumada, né? Essa uma semana acordar, ter o pão na mesa, quentinho para ela comer, porque aliás ela é a mãe, né? Vai fazer a mãe lá comprar pão? Não dá. E ela acorda de manhã, vai lá e vê que o Rian ainda tá dormindo. 9 horas da manhã. E aí ela fica: meu Deus, cadê o pão? E aí ela espera, pelo menos minha mãe ela é assim. A minha mãe ela fica na cama até eu falar: mãe, o café está pronto. Senão ela não levanta. É verdade, ela não levanta. E se ela levanta, depois vai 8h30 e o café não está pronto, ela já levanta assim: tive que fazer o café. Para que eu tenho filho aqui dentro dessa casa, né, mãe? Não é que você fala? Ela fala assim, meu pai também. Só que minha mãe ela acorda um pouco mais de mau humor do que o meu pai, então ela já vai um pouquinho mais grossinha. O meu pai, quando ele acorda de manhã, ele já é mais amoroso, assim. Amoroso. Ele acorda mais amoroso. E aí o Rian não comprou o pão. E aí ele acorda normalmente, depois passa pela Gel: bom dia, mãe, bom dia. Tá esquecendo de nada? Não. Eu tô esquecendo, mãe, do que você mandou? Claro que não. Acorda, tranquilo. Passou meia hora, ninguém tomou café ainda. Aí o Rian esqueceu. Ele vai lá e vai lá pro quarto dele, liga o videogame, o PlayStation, liga o joguinho, chama um amigo da escola para jogar 10, 11 horas. Aí ele: nossa, que fome, né? Porque já tá acostumado a comer naquele horário. Mas deve ser coisa da minha cabeça, tá bom. Aí chega na hora do almoço, vamos dar um exemplo. A Gel faz o almoço ou o Du.
Deu 1h lá da tarde, por exemplo, almoço. E nossa, 1h, meu, cadê a comida? Mó fome, mó larica, você é louco. Cadê a comida, cadê a comida? Aí ele vai lá, mãe, cadê o almoço? Fala, você lembrou do almoço, mas não lembrou do pão de manhã? Se tivesse comido o pão, você não estava com fome. Isso pode parecer uma besteirinha, mas quando a gente esquece de uma ordem que Deus dá para a nossa vida, parece que tudo sai do eixo, tudo sai do caminho. Às vezes a gente está num momento de decisão na sua vida, vocês aqui e eu também. Eu não sei quem é, mas Deus colocou no meu coração agora que tem alguém aqui que ela está num momento de decisão da vida. Eu não sei qual área que é, mas saiba que se você seguir e obedecer aquilo que o Senhor mandar, tudo vai cooperar para o bem da sua vida. Tudo vai cooperar para o bem. Porque quando a gente obedece a palavra do Senhor, quando a gente tem zelo pela casa do Senhor, Deus cuida da nossa casa para a gente. Nunca vai faltar o pão. Mesmo que o Rian esquecer, nunca vai faltar o pão. Vamos lá. Pessoal, esse agora é o texto que eu iria pular. Jeú, logo em sequência, Jeú ele era um cara no pique da Globo. Ele fazia um monte de coisa e ia e tal, mesmo sendo rei. Logo em sequência, pode ir passando os slides, eu não vou ler. Conta a história, a última história de Jeú antes dele falecer. Que diz que ele pensou assim, ainda tem descendentes de Baal. Pessoas que adoram a Baal, pessoas que elas estão lá adoradores de Baal. Então eu já matei os filhos de Acabe, o que eu vou fazer? Vou pegar os caras de Baal. Agora eu vou fazer isso? Estou suave, já cumpri, vou fazer um a mais para Deus. Beleza. O que Jeú fez? Ele fez o que atualmente o pessoal que é mais novo sabe, ele meteu o louco. Como assim ele meteu o louco? Ele chegou e mandou um comunicado para todos os adoradores de Baal e falou, chamem os adoradores de Baal porque eu vou fazer um culto para Baal aqui. E todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? Ele confia em mim. Ninguém nunca vai adorar tanto a Baal que nem eu aqui agora. Todo mundo, mas, meu Deus, Jeú, você é cristão, você adora a Deus, não vamos servir outro Deus. Não, faz isso. Quando chegou o pessoal de Baal, diz no texto que o templo ficou completamente lotado. Porque é assim, né? Quando a gente vai falar da palavra de Deus, vai falar coisas boas, às vezes aparece 2, 3. Mas quando é para fazer uma coisa errada, irmão, tombou o caminhão de Guaraná na avenida, tá todo mundo lá para pegar um Guaraná. Mas para falar de Deus, quer saber? Nossa, eu tô com um problema em casa, meu celular não tá funcionando. Mas você tá no WhatsApp agora, irmão? Não, mas na hora não tava. Aí a pessoa vai lá e só desligou os dados móveis assim, para não receber a mensagem. E aqui diz que o templo ficou completamente lotado. O que Jeú falou? Jeú ele era um cara muito direto. E eu gosto de pessoas diretas, que elas vão exatamente no ponto que ela quer falar. Jeú ele chegou para os soldados dele e falou, vocês vão ficar aqui do lado de fora do templo. Quando for começar, eu vou mandar vocês entrarem e matar todo mundo lá dentro. E diz que o templo estava completamente cheio. Ou seja, naquela época, devia ter um monte de gente. Um monte mesmo. E aqui no texto diz que ele tinha 80 ou 85 soldados, eu não me lembro agora. 80 ou 85 soldados. Ou seja, o que a gente pensa? Se o templo está completamente lotado e tinha 80 e poucos soldados lá para fora, os caras eram bons de briga. Para matar todo mundo. E ele ainda falou, não pode sair ninguém vivo daqui. Ninguém. Nenhum adorador de Baal vai sair vivo daqui. Porque naquela época, irmão, hoje a gente vive no tempo da graça. Amém? A gente tem uma vida muito mais fácil do que tinha os nossos antepassados. Antes você segurava a arca do Senhor e caía morto. Hoje não mais. Hoje Deus ele é mais bonzinho com a gente. Mesmo que tá difícil a sua vida, saiba que há uns 1000 anos atrás ia ser muito mais difícil. 2000 anos atrás, né? Antes de Cristo. 2000 anos atrás ia ser muito mais difícil. E aí Jeú falou, não vai passar ninguém daqui. Ninguém vai subir, não vai subir ninguém. Que nem diria o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. O que aconteceu? Todo mundo lá para adorar Baal. Nossa, agora Jeú veio para o nosso lado. Agora vamos adorar Baal, esse Deus aí não está com nada. E não sei o que, Jeú chegou. Gente, espera só um pouquinho que eu vou fazer um negócio ali. A gente já começa. Sabe aquela atrasadinha antes do culto? Assim, gente, só 5 minutinhos para começar? Quem está na reunião do refúgio sabe disso. Gente, só mais 5 minutinhos para a reunião começar do refúgio, a gente já começa. Imagina você estar aqui esperando o refúgio, daqui a pouco entra uns 80 soldados aqui com arma. E pá, todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Jeú saiu e falou, pode entrar. Entrou todo mundo e... Mano, matou todo mundo. Foi isso que aconteceu. E agora você fala, o que a história de Jeú tem a ver com zelo e amor pela obra? Porque o tema do culto é que amor é esse. E até agora eu não vi amor nenhum aí, eu só vi matança. Não é? Deve ser isso que você está pensando aí, parece novela da 7.
Novela das 7 já pode, né? Já passou do horário nobre, ou não? É que a senhora é noveleira, mãe. É noveleira. Ó, tá revelando, revela. O que a história de Jeú tem a ver com zelo e amor? Vamos lá, próximo slide. O que eu falei antes, o zelo começa pela obediência. Deus, ele deu uma ordem. Na sua vida hoje, Deus, ele deu uma ordem para você. Você sabe que se você ficar só pensando no seu trabalho, a sua vida espiritual vai regredir. Isso está óbvio. Ah, não, mas eu consigo fazer 5 faculdades, 10 pós-graduações, vir na igreja todos os cultos e trabalhar os 7 dias da semana. Não, irmão, você não consegue. Você não consegue fazer. A gente precisa, pessoal, achar um meio termo. Por quê? A gente precisa estudar para o nosso futuro. A gente precisa trabalhar para ter dinheiro. Não é verdade? Senão aqui ninguém come. O Rian não tem dinheiro para comprar pão de manhã se não tem trabalho em casa. Não é verdade? Se ele não está no estágio, se a Gel não está trabalhando, se o Du não está trabalhando. E a gente precisa. Só que a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. O zelo pela obra do Senhor, ele começa pela obediência. E hoje Deus fala, zele pela minha casa que eu vou zelar pela sua. Irmão, se Deus... às vezes eu paro para pensar, eu dou umas viajadas às vezes assim. Eu viajo bastante. E às vezes eu estou sentado, aí eu estou olhando assim para o céu, estou olhando para alguma coisa e falo, Deus, como que você fez tudo isso daqui, né? Assim, eu tenho olhos que eu consigo enxergar, eu consigo tocar nas coisas. Como que Deus pensou nisso há vários anos atrás? E é incrível porque a gente fala que Deus tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é isso que a gente canta, é isso que a gente prega. Não é isso que a gente faz? Só que quando aparece um problema na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é reclamar e falar que não vai dar certo. Não é meio contraditório? Se o nosso Deus tem todo o poder, Ele não consegue pagar uma conta para você? Ele não consegue dar o dinheiro, o sustento para sua casa? Às vezes, irmãos, eu não estou generalizando, mas às vezes tem alguns problemas que a gente passa por escolha nossa. Porque se a gente dobrasse o nosso joelho e lutasse as nossas guerras de joelhos no chão, a gente conseguiria passar muito mais fácil. Isso todo mundo aqui já sabe, não preciso pregar 1 hora para falar sobre isso. Vamos lá. Temos um outro exemplo de zelo, bem calminho também. Jesus. Bem calminho, Jesus. Vamos lá. João 2, versículo 13 ao versículo 21. Eu coloquei bastante texto agora. Agora estou lendo, né, irmãos? Aí eu tenho que colocar bastante texto para mostrar a dicção, né? Tá ligado, agora o pai é leitor. Vamos lá. Desculpa, pessoal, eu gosto de brincar porque às vezes fica todo mundo muito sério, sabe? Eu tô olhando, aí eu olho e vai pro Du e ele tá assim, olhando pra mim na palavra. Eu fico, meu Deus do céu, né? Zóio de fogo, vai me queimar dali de baixo. Vamos lá, João 2, versículo 13 em diante. Diz assim, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Jesus, tá? Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer isso tudo? Jesus lhe respondeu, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Agora vamos lá. Jesus falou que ia reconstruir um templo em 3 dias. Hoje a gente entende, a gente consegue compreender que Jesus ele tem todo o poder, mas naquela época ele era um homem de carne e osso, ele estava ali, as pessoas não conseguiam entender, tanto que ele foi crucificado. Se as pessoas entendessem o real poder de Jesus, não teria acontecido. E ele disse, vou levantar esse templo aqui em 3 dias. Aí os judeus da época estavam ali ouvindo a conversa. Sabe, é que nem... A gente mora em morro, né? Eu moro ali na Vila Albertina, ali, um lugar bem calminho, tranquilo, de paz. Você dorme 8 horas da noite sem ouvir um MC Livinho no seu ouvido. Você não dorme. Você não dorme. E aqui aconteceu a mesma coisa. Sabe quando tá tendo uma briga na rua e sai todo mundo fica assim na janela? Olhando, vixe, é a filha da Ju ali, ó. Nossa... Que é isso? Se eu falasse assim com a minha mãe na minha época... O pai que fala isso, né? Meu pai fala isso. Se eu falasse com meu pai assim naquela época... Toda vez ele fala, qualquer situação. Aqui aconteceu a mesma coisa. Jesus estava falando para os discípulos. Destruam esse templo que eu vou reconstruir em 3 dias. Aí os judeus que estavam ali olhando a briga... Jesus revirando as mesas, chutando as pombas... Mandando todo mundo para fora... Falaram,
este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Você é quem? O senhor pedreiro? Você é quem? Qual construtora que você trabalha? Quantos blocos de cimento você tem na sua casa, Jesus, para você construir tudo isso daqui? E aí Jesus respondeu. Respondeu não, segue. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Olha só. Jesus, ele estava falando do próprio corpo. E a gente vai entrar na palavra agora. Agora não, calma, gente. A gente não vai sair daqui depois das 8h30, tá? Pode ter certeza. Porque antes, né, a gente tinha culto na igreja que ia, né? Ia, o pastor Cláudio ministrava, aí ficava eu e meu pai lá de baixo assim, o horário, o pastor Cláudio ia, glória a Deus, aí o bispo tava aqui, ele já virava para ministrar para esse lado aqui, da igreja, tá ligado? Era desse jeito, quem tá aqui na igreja sabe. Mas Deus, ele tocou muito forte no meu coração, porque quando a bispa ela me deu o tema, eu confesso que eu fiquei meio assim, nossa, amor pela obra. Olha só a mente pecaminosa aqui, quem estava na reunião do refúgio ontem lembra. Olha a mente. A irmã Renata falou do amor fraternal. A bispa pregou do amor. Esqueci, bispa, desculpa. Eu fui dar o exemplo e esqueci, que lindo. E eu vou falar pela obra. Nossa, eu vou ter que cobrar todos os oficiais da igreja que não vêm na limpeza? Como assim? Não vou fazer isso, irmãos. Eu não vou. Por mais que seja verdade, venha na limpeza. Por favor, é muito difícil limpar o templo 4 pessoas, é muito complicado. Mas vamos lá. Agora o próximo slide. Sabe aquela pessoa que fica brava ou nervosa quando uma coisa não está certa na casa de Deus? Então, eu não vou falar que sou eu vou usar o exemplo de Jesus e vou usar o exemplo de Jeú, né? Porque eu não fico nervoso, eu fico tranquilo. Quem já me viu sabe. Eu nem fico subindo e descendo escada para resolver. Mas Jesus, ele fez exatamente isso. Ele chegou na casa de Deus e ele viu um monte de gente comerciando coisas no templo do pai dele. E ele saiu chutando tudo. Imagina se o Mateus está aqui tocando violão, que hoje tocou muito bem, parabéns. Ele estava em choque, eu falei, Mateus, eu não vou tocar. Ele, não faz comigo não. Não faz comigo não amanhã. E ele tocou super bem. Imagina o Mateus estar aqui tocando e ele erra uma nota, normal. Você esqueceu uma nota, errar. Aqui na igreja a gente erra várias notas. Principalmente eu erro várias notas, viajo no meio da música. Imagina o Mateus erra uma nota e o bispo sobe aqui, pega o violão da mão dele e quebra. Plá! E não é um show de rock. Não é. Foi exatamente o que Jesus fez aqui. Ele viu pessoas fazendo coisas erradas na igreja. Não estou falando que você errou as notas, pelo amor de Deus. Não vai levar para o coração. Mas ver alguém fazendo uma coisa errada dentro da igreja, ele não chegou e falou, gente, por gentileza, peguem suas coisas e vão para o lado de fora do templo. Por favor. Sabe aquele meme daquele menino todo engomadinho assim? Então, ele não fez isso. Ele chegou, estava todo mundo lá vendendo, ninguém viu Jesus. Ele chegou, fez um chicote lá, tranquilão. Fez um chicote, saiu batendo em todo mundo. Sai, some daqui. Saiu todo mundo. Ou seja, tem algumas coisas na nossa vida, gente, que acontecem, que Deus faz, que não dá tempo dele explicar para você o que você está fazendo de errado. Às vezes a gente está tão acomodado no pecado, que Deus ele não vai ter mais uma postura, que ele vai chegar em você e falar, filho, está errado isso que você está fazendo. Porque às vezes a gente vive em constante pecado. A gente vive com aquele pecado de estimação, né? Que até o bispo fala no culto. E uma vez o bispo falou assim, que o diabo ele vai dando corda para você no pecado. Vai dando corda. Você vai indo, não tem problema o pecado dessa vez. Aí vai aumentando. E daqui a pouco a corda acaba. E aí você cai de cara no chão. É exatamente isso. Às vezes não dá mais tempo. Quando Jesus chegou no templo, eles já estavam vendendo. Ou seja, para estar um monte de gente lá comprando e vendendo, já devia ter um tempinho essa venda aí. Não era de hoje que inventaram a vendinha. Gente, feirinha da madrugada. Feirinha da madrugada lá no templo, lá, hein? Vamos aproveitar que Jesus está viajando lá para o outro lado e vamos todo mundo para lá, comprar miçanga, comprar ovelha, boi, que naquela época era assim. Isso não estava certo. E Jesus ele chegou pegando mesmo. Agora vamos para uma obra mais tranquila. Existe um outro tipo de obra. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu não sei vocês, mas o livro de Filipenses, ele fala muito comigo, os capítulos, porque ele começa Filipenses 3, para quem não leu, eu não vou dar spoiler, mesmo que você tenha na sua Bíblia, eu não vou dar spoiler, dê uma lida, sobre quando Jesus foi crucificado, né?
que ele se tornou como um de nós e tudo mais. E toda vez que eu leio esse texto eu choro, porque a gente vê como Deus é incrível, e aqui no começo ele fala que ele começou a boa obra, e ele é fiel e justo para cumprir. Ele vai cumprir aquilo que ele tem na sua vida. Quem dita o tempo que a promessa chega até você, é você mesmo. As bênçãos já estão liberadas nos céus, para todo mundo aqui. Tem bênção para o Aguinaldo, tem bênção para o Adilson, tem bênção para todo mundo aqui. Só que você dita o tempo da sua bênção. Deus ele já liberou tudo. E aqui, se você tem zelo pela obra do Senhor, Deus ele cuida da sua casa. Então você está obedecendo a Deus. Se você continua obedecendo a Deus, amando a presença dele, cumprindo escala, fazendo o trabalho para Deus, Deus ele vai te retribuindo. E Deus ele sempre retribui muito melhor do que a gente imagina. Amém? Amém? Amém, obrigado. Vamos lá. Deus completará a boa obra em nossas vidas. Próximo. Deus colocou 2 casas no meu coração hoje, porque é o zelo pela casa do Senhor. Então, a gente vai falar sobre 2, tá? A primeira é um pouco mais física e a outra vocês vão entender. A primeira é a igreja. A igreja aqui, o Ministério Mais. Ezequiel 44:14 diz assim: contudo, eu os encarreguei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Vamos lá. Ele nos encarregou de um só trabalho? Ele nos encarregou de todo o trabalho. Todo o trabalho. Então, irmão, quando você chega na igreja, você vê um copinho jogado ali no canto, sempre fica um copinho. Alguma criança veio, rasgou um copinho, né? E da hora as crianças da igreja, né? Não só da igreja, mas antes, quando eu não era do louvor e tudo mais, eu ficava que nem as crianças ficam. E aí eu vi um oficial, assim, ficava no bebedouro, tipo a pastora Neide está ali perto. Eu ia lá, pegava o copinho e ficava tirando parte por parte do copinho, assim, na frente do oficial, para ver o que ele ia fazer. Eu era ruim, gente, quando era criança. Eu era ruim. Eu fazia isso para provocar, eu fazia mesmo. Ainda bem que vocês me aguentaram, obrigado. Aí hoje eu reclamo, mas acontece as mesmas coisas comigo, aí eu fico nervoso, eu entendo vocês. O nome disso é karma. Não, brincadeira, não é karma. Vamos seguir. Tudo coopera para o andamento de um culto. Devemos estar atentos para evitar o menor dos problemas. Gente, quando você vê eu subindo e descendo aqui, correndo de um lado para o outro, é porque tem alguma coisa que está acontecendo que eu vou tentar resolver antes do culto começar. Porque quando o culto começa, não dá muito tempo de você resolver. Geralmente eu estou tocando teclado. Aliás, vagas para tecladistas, tá, gente? Quem quiser tocar teclado no louvor, tá super bem-vindo, tá? Não fiquem com vergonha, tem uma aula comigo, eu dou aula bem. É sério, não é brincadeira. Mas, quando começa o culto, geralmente eu estou aqui. E quando não tem ninguém na mesa e dá um problema, eu já fico, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Deus. Eu sei que você consegue. Eu sei que deve ter um anjo mesário de som aí. Um anjo que conheça a caixa de retorno, principalmente essa daqui, Deus. Essa daqui. Vem aqui, põe a mão, Deus. Em nome de Jesus, a gente faz isso. Mas, quando você chega na igreja, o oficial da igreja, principalmente o oficial da igreja, veja se as coisas estão no lugar. Sabe uma coisa que eu gosto desse pessoal que ainda não foi ungido, mas vai ser ungido, principalmente o Gustavo? Porque toda vez quando ele chega na igreja, ele vem para o pastor David, ou para mim, ou para as pessoas que estão aqui, e fala, você precisa que eu faça alguma coisa? Meu, é uma coisa tão simples, só que ela ajuda muito, dá vontade até de falar, não, irmão, pode ficar ali sentado descansando, porque você foi educado. Porque, meu, às vezes a gente chega na igreja com aquela cara, né? Ixi, meu dia foi ruim, vou sentar lá no fundo da igreja. Sentar ali, ou lá no canto onde os meninos estão sentados ali. Sentar lá, ficar analisando. Vixe, o Léo errou a nota. Vixe, o amplificador do baixo fez aquele barulho que ele faz toda vez. Né? Meu, às vezes você chega na igreja e você está com uma cara. Você é oficial da igreja, você não vem uma limpeza. Não dá satisfação, vem um culto no mês, vem na Santa Ceia. É sempre na Santa Ceia, né? Todo mundo vem para pagar, falar, não, Deus me perdoa. É sempre assim, né? Mas... Meu, quando você chegar na casa do Senhor, pessoal, vamos arrumar as coisas. É para Deus isso daqui, entendeu? Não é para a gente, não é para mim. Eu fico nervoso porque eu quero fazer o melhor para Deus. Eu estou estudando música porque eu quero tocar melhor para Deus. É isso que eu quero fazer. Aí você fala, mas eu estou estudando ciência da computação. Como que eu vou fazer para Deus? Temos a transmissão da igreja. Temos o data show. Ah, não, mas eu trabalho com limpeza. Meu irmão, você não sabe a falta que você faz aqui de sábado. Meu Deus do céu. Imagina que passar pano na equipe do David, tá? Eu, a pastora Sara, o David e a Bia. Meu Deus do céu. Eu e a Bia. A Bia quase cai parada, gente. Imagina ela passando pano. Por favor, beijo, amor. Não fica nervosa, você tá vendo a live. Depois, chegar em casa, ela já bloqueou no WhatsApp, tirou a fotinho, né? Assim. Brincadeira. Vamos seguir, que o tempo urge. O zelo da casa do Senhor te consome?
Se for parar para pensar, eu sempre passando uns textos, eu estou falando isso. Só para você pegar a referência aí. Vamos lá. O segundo e último é o nosso corpo. A gente já falou da igreja, a gente falou do nosso corpo. Como assim o nosso corpo? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora a gente vai para o santuário que Deus colocou mais no meu coração. Eu sou a casa de Deus, amém? Você é a casa de Deus, a Rosilene é a casa de Deus, a Renata é a casa de Deus. Todo mundo aqui é a casa de Deus. Só que assim, irmãos, Deus ele não divide o espaço dele com ninguém, que é o próximo slide. Deus não divide o espaço com ninguém, pois ele é suficiente. Então, irmãos, Deus ele vai chegar na sua vida, ele vai bater, ele vai esperar, porque Deus é paciente. Que se fosse eu, ele bateu uma vez, você não abriu, já ia embora. Mas Deus ele é paciente, graças a Deus. Ele vai bater e vai esperar. Só que se o seu coração já está cheio de outras coisas que não agradam a ele, ele não vai entrar. Porque quando Deus ele entra na sua vida, ele vem para mudar tudo. Ele não vai mudar só um tequinho. Ah, não, esse pecado que você está cometendo, eu vou deixar de lado. Não, Deus ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar, ele vai mexer as coisas de lugar. Não é aquela canção que a gente canta do Sou Casa? Ele vai mudar as coisas de lugar. E quando a gente muda as coisas de lugar, geralmente a gente não gosta. Porque está tudo bagunçado. Não bagunçado. Porque Deus não bagunça as coisas, Deus arruma. A gente que acha que a bagunça está certa. Vamos seguir. Abra espaço para Deus hoje. Amém? Amém. O amor com zelo da morada de Deus traz isso. 2 Coríntios 6,16. Esse versículo é incrível. Que acordo... Eita, tá, acho que eu copiei errado. Ah, não, tá certo. É que aqui tá cortado, aí o A tá parecendo na. Tá errado. Vou ler aqui. Que acordo há entre vós o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse versículo a gente pensa que é só para casamento, né? Será o meu Deus, será o seu povo, onde você ir, irei eu, né? Onde você pousar. Ah, não é esse? Ai, aí, bispo, você vê, né? A bispa, né, gente? Como que eu vou competir com a bispa? Dicionário bíblico, não dá, gente. A gente fazia em casa, né? Ficava lá, principalmente as gêmeas, né? Quando tá assim no culto, a gente vê, né? Fala assim para Mariana, abre em Abacuque. Abre. Fala, meu Deus do céu, eu não vou nem tentar abrir em Abacuque, porque eu não vou achar. E aqui, irmãos, eu falei que eu viajo no meio da palavra, desculpa. Mas aqui está falando, se nós queremos andar com Deus. E andar com Deus é uma coisa maravilhosa, porque Adão fazia isso. Adão, ele andava com Deus na viração do dia. Eu não sei se o seu objetivo de vida é conseguir um carro, conseguir uma casa, conseguir uma família bem estruturada, mas o meu objetivo na Terra é conseguir um dia andar com Deus. Porque se um dia eu conseguir falar com Deus, alguma coisa certa eu fiz na minha vida, mesmo que eu tenha feito várias erradas. Primeiro ponto, obedeça à lei de Deus. Primeiro ponto. O zelo na casa do Senhor, ele vem com a obediência. Se nós obedecemos à lei de Deus, tudo vai bem na nossa casa, porque Ele cuida da nossa casa. Amém? Segundo ponto, cuide do ministério mais. Por que eu coloquei o ministério mais? Porque é a nossa igreja. Amém? Se tiver um irmão assistindo a live da Universal, cuide da Universal. Você tem que cuidar do templo, irmão. Isso aqui é para Deus. É que nem eu falei antes, é para Deus. A gente confunde muito... tem uma mentalidade nas igrejas muito de, não, é para Deus, eu vou fazer assim mesmo, Ele vai aceitar. Irmão, se Deus ele entregou a vida dele por todos nós, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é oferecer um culto bom para Deus. Oferecer um louvor bom para Deus, oferecer uma palavra que agrade o coração de Deus, falar coisas que Deus mandou falar, a gente obedecer a palavra dele, porque Deus ele já fez muito mais por nós. É o mínimo que a gente tem que fazer. Eu, pelo menos, penso assim, é claro que, meu Deus, deu uma coisa errada, é claro que vai dar, porque a gente é humano, a gente erra, eu erro as notas, o Mateus erra as notas, o Mateus erra um pouco mais que eu, né? Não, brincadeira. Mas, pessoal, a gente precisa sempre tentar fazer o melhor para Deus, porque se a gente tiver zelo pela casa do Senhor, Ele vai cuidar da nossa vida. Eu sei que tem pessoas aqui que não vêm muito aos cultos da igreja, e você pode perceber, eu, pelo menos, era assim. Isso faz muito tempo, né? Quando eu jogava futebol, há muitos anos atrás, quando o Tite queria me convocar para a seleção, né, pastor? Vixe, falei para ele, não, Tite, para, brincadeira. Eu ficava uns tempos sem vir na igreja, porque os campeonatos geralmente eram de domingo, de sábado, de quinta-feira, e eu não conseguia vir. E eu novo, eu já percebia que, nossa, é muito diferente. Quando eu vou orar e eu não estou na igreja, eu não consigo, eu não sinto a mesma coisa.
Quando eu vinha num culto e eu só ficava aqui sentado porque eu só jogava bola, não fazia mais nada, e o pessoal estava cantando e tal, e eu não conseguia sentir a mesma coisa que eu sentia quando eu vinha nos cultos. Então, o que eu percebi? Tá fazendo mal para mim. Eu vim menos. Então, a gente chegou no treinador e falei, ó, então não sei se eu vou continuar, tal. Aí eu falei para meu pai que eu queria ser youtuber. Toda aquela história que ele conta quase todo culto que ele prega. Mas, e aí eu comecei a vir mais na igreja e eu comecei a sentir mais a presença de Deus. E eu gosto quando tem uma vigília ou tem um acampamento e os adolescentes vêm para frente para receber oração, porque eu era sempre o primeiro. O bispo no acampamento falava, tem a unção de lavar a janela. Vixe, eu estava lá na frente para receber a unção, não estava nem aí. Podia ser qualquer unção, eu estava lá na frente. Falar em línguas, vixe, vou falar as línguas, o pessoal vai ficar maluco. Você ia lá na frente, toda vez. E o pessoal mais novinho, sério, uma dica. Vai sempre na frente. E o pessoal que está aqui, se você está precisando de uma cura na sua vida, não tenha medo. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Não tenha. Porque a sua vida é sua. Aquele irmão, ele vai voltar para casa dele e vai ter as decisões dele, ele tem a vida dele, a família dele. Você tem a sua. Se você está achando que você precisa se consertar com Deus, não tem vergonha nenhuma de você vir na frente. Não tem vergonha nenhuma de você chegar no bispo, na bispa e falar, faz uma oração por mim que eu não estou me sentindo bem. Sabe quando a gente vai dormir e a gente sente o peso do pecado, a gente não consegue ter o sono do justo? É exatamente isso. Se a gente tiver zelo pela casa do Senhor, Ele vai cuidar de nós se a gente estiver na nossa casa, se a gente estiver no nosso trabalho, se a gente estiver na nossa família, junto com a nossa família, ou até dentro da igreja de Deus, Ele vai estar sempre cuidando de nós se nós formos zelosos com a casa do Senhor. Amém? Terceiro ponto, cuide de você, porque você é templo do Espírito Santo. De uns tempos para cá, a gente foi meio que quebrando algumas coisas, né, de depressão, ansiedade, que antes era frescura para um monte de gente, e hoje a gente entende que não é. Se você não está bem com você mesmo, agora falando da vida sentimental, como que o Espírito Santo vai estar se sentindo dentro de você se você acha que você é um nada, que você é horrível, feiosa, fedida? Não vai dar certo. Porque o Espírito Santo, pessoal, Deus, Ele criou você do jeito que você é. Ele criou a Sofia do jeito que a Sofia é. Ele criou o Du do jeito que ele é. Criou eu do jeito que é. Você pode ver, eu sou mais bonito que o Du, mas acontece. É um erro de formatação normal. Brincadeira, pelo amor de Deus. Mas Deus, Ele criou você do jeito que você é, com seus erros, com seus acertos. Se você não está se sentindo bem, o que você tem que fazer é se consertar. Eu vou passar num psicólogo? Não, eu vou ir para uma casa de reabilitação. Busque tratamento. Tem tratamento na igreja, irmãos. O que Deus quer é te usar. Só que Ele só vai te usar quando você se libertar de tudo aquilo que te prende. Tudo aquilo que prende você vai sair quando você simplesmente dá o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, acabou. Tudo vai fazer sentido. Quando a gente está na presença de Deus e a gente acorda de manhã, a gente tem um sentido. A gente tem aonde a gente quer chegar. Meu Deus, é mais uma chance de eu louvar o nome do Senhor. É mais uma chance de eu estar na presença dEle. É mais uma chance de eu ficar na portaria. Eu não sei o que você gosta de fazer aqui na igreja. Mas Deus, Ele ama ver você feliz. Se o Espírito Santo está dentro de você e você está triste, o Espírito Santo está doido para você dar o primeiro passo aqui na frente para ser liberto. Só que você precisa vir. Você precisa cuidar da casa do Senhor e cuidar de você para que Deus entre no seu coração. Você só precisa ir para frente. Vai para frente. Agora, para finalizar. O zelo pela casa do Senhor te consome? Ou melhor, o amor pela casa do Senhor te consome? Irmãos, essa noite é uma palavra que ela não é tão difícil de entender. E todos os versículos vieram trazendo a isso. O amor de Deus. Que amor é esse que Deus tem por nós? Que morreu numa cruz por nós, que Ele está aqui junto com a gente agora. Deus, Ele está passando por aqui agora. Pra você ver como Deus é maravilhoso, como Deus é incrível. E voltando àquele assunto que Deus toca no meu coração, você precisa se consertar com Deus. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que Deus, Ele é poderoso para cumprir qualquer coisa. Ele vence qualquer batalha, não importa, meu Deus, mas a minha conta é de 5 mil reais negativos. Deus, Ele pode trazer a provisão. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, irmão. Só que você precisa ir para frente. Você precisa acreditar. Para finalizar, teve uma palavra do refúgio, que eu usei um exemplo que é assim. Sabe quando você leva o seu filho numa loja de brinquedos, quando ele é mais novo, e fala, filho, escolhe um brinquedo. E ele escolhe um brinquedo caro que você não tem dinheiro para pagar. E você fala, filho, eu não tenho dinheiro para esse.
Tem como você escolher outro? E tinha uma frase que eu falei uma vez, que meu pai até fala para mim, que eu falava, não, pai, pode dar qualquer coisa para mim que eu vou ficar feliz. Porque eu sei que vai ser de coração. Você, nessa situação, você não ficaria com vontade de correr atrás para comprar aquele brinquedo? Porque ele falou isso? Porque ele simplesmente aceitou aquilo que você pode dar? Eu, pelo menos, seria assim. A mesma coisa é com Deus. Às vezes a gente põe tantos objetivos na nossa vida que a gente se esquece de Deus. E quando as coisas começam a dar errado, a gente se lembra de Deus e fala, Deus, eu aceito tudo que o Senhor tem para mim. É que nem a história de Jó. Jó passou 40 capítulos esperando a cura. Quando ele orou pelos amigos e aceitou a situação, aceitou que Deus podia curar ele, ele foi curado. Por quê? Porque quando a gente simplesmente confia em Deus e dá o primeiro passo, Deus ele vai entregar muito melhor do que você pensa. Ele vai sempre estar a 1000 passos à sua frente. Ele vai imaginar você lá em cima. Você tem o objetivo de chegar aqui. Deus tem o objetivo de você chegar lá em cima. Só que a gente precisa confiar em Deus e aceitar o processo de tratamento dele. E o zelo pela casa do Senhor, ele traz isso. Ele traz amor. Amor pela casa do Senhor. Quando você varrer um chão, varra o melhor chão da sua vida aqui na igreja. Porque é para Deus. Porque Deus ele é tão amoroso que ele cuida de você todos os dias da sua vida. Ele vai te curar, ele vai te restaurar, mas você precisa cuidar da casa dele também. Porque ele precisa. Deus ele não vai descer do céu, pegar uma vassoura e varrer o chão. Ele precisa que você faça. O pessoal que é diácono. E se você tem zelo pela casa do Senhor e está bem com você mesmo, eu te dou a minha palavra que vai dar muitas coisas certas na sua vida. Porque quando o Espírito Santo ele tem espaço no seu coração para ele encher e expandir o tamanho e a grandeza de Deus dentro da sua vida, você nunca mais vai se sentir assim. Você nunca mais vai querer se sentir de outra maneira, porque você já está sentindo a presença de Deus. Você já vai estar sentindo o poder de Deus na sua vida, o amor de Deus. E isso completa qualquer coisa. Às vezes o vazio que está no nosso coração só vai ser preenchido pela presença de Deus. Não é às vezes, todas as vezes. Todas as vezes. Não gaste o seu tempo em coisas que dão prazeres momentâneos. Coisas que não vão resolver. Só Deus pode curar a sua vida. Só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Não importa se você é um diácono, se você é um bispo, se você é um membro, se você veio aqui a primeira vez. Se você abrir espaço para Deus no seu coração, Ele vai mudar tudo de lugar, Ele vai te ajudar, não importa a situação, irmão, porque Deus te ama.